A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus estamos mais uma vez na casa do Senhor para mais um domingo especial, para podermos estudar a palavra do Senhor. E essa manhã, como o pastor Gideão Júnior disse, nós vamos continuar o estudo de número 7, da nossa revista. O estudo é o 7, agora é o contrário. Acho que é o... Desculpa, é o estudo 6. O sinal que é o 5º. Aí eu faço confusão entre o estudo e o sinal. Mas os irmãos estão com razão. É o estudo 6. Nós vamos ver o 5º sinal. É porque ficou desencontrado o sinal e o e o estudo aí, sabe, né? Nessa idade, para se confundir, basta colocar uma casquinha de banana ali que o velhinho vai junto. Então vamos lá, irmãos. Abra sua revista, na página 42. Nós estamos estudando sobre os falsos profetas. É o 5º sinal. Tá certo? Vou colocar essa água aqui. Nós vamos começar já com os slides, que aí a gente já vai seguindo a sequência, daquilo que nós temos para essa manhã. Então, nós já vimos, irmãos, até aqui, 5 sinais que Jesus traz em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24 é aquele momento em que Jesus ali no monte, ele explica para os seus discípulos, ou ele responde a uma pergunta dos seus discípulos acerca da sua volta. Eles dizem: quando vai ser a volta? Quando vai ser tua volta? Que sinais nós vamos ter da tua vinda? E Jesus então começa a explicar para eles que quando a vinda dele, a volta dele estivesse próxima, estes sinais, eles estariam em evidência. Eles existiriam, mas eles aumentariam, tanto em quantidade como em força. Seriam mais fortes, em um número ainda maior. Jesus compara as dores de parto. Ele diz, é como as dores de parto. À medida que vai se aproximando a hora do menino nascer, mais se aumentam as contrações. Elas são maiores, elas são mais intensas. Então Jesus falou a mesma coisa acerca desses sinais. O primeiro sinal que nós vimos foi dos falsos cristos. É um sinal que é facilmente identificado. Os falsos cristos, ele está externo à igreja. Então, logo a gente olha e vê que esse Cristo é falso. É aquele negócio, você olha para o Henri Cristo, você não tem dúvida de que aquele é um Cristo falso, porque você já conhece através das Escrituras que o Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Aí aparece uma figura daquela dizendo, eu sou o Cristo. Então a gente identifica com mais facilidade. Outro sinal importante que a gente viu foram as guerras e os rumores de guerra, e como este sinal tem aumentado nos últimos dias, assim como Jesus disse que aumentaria, como prova de que a vinda do Senhor Jesus está próxima. O terceiro sinal que nós vimos foi exatamente os desastres naturais, e nós vimos também que estes têm aumentado com uma intensidade extraordinária. E vimos também o quarto sinal que Jesus trouxe, que é a perseguição. E como este sinal tem crescido. Como a perseguição tem aumentado nesses últimos dias. Como prova de que Jesus Cristo está voltando. O quinto sinal, irmãos, que é este sinal do falso profeta, ele já é um pouquinho mais complicado da gente identificar. E às vezes a gente fica até na dúvida, será que este sinal realmente tem se multiplicado nos últimos dias? Mas, de fato, este sinal tem se multiplicado assustadoramente nos últimos dias. O falso profeta, e a gente às vezes acaba confundindo o falso profeta com aquela pessoa que é tomada pelo Espírito e no êxtase entrega uma profecia para alguém e aquela profecia ela não se cumpre e a gente olha e diz, é um falso profeta. Não que não seja, mas o profeta falso que Jesus está falando aqui é exatamente essa pessoa que entra na igreja e astuciosamente ela vai minando a fé das pessoas com um ensino falso. É esse conjunto, esse sistema de falsa doutrina, de ensino falso, de uma teologia falsa, de um ensino falso sobre Deus, que ia aparecer na igreja e que ia tentar dominar a igreja do Senhor.
É disso que Jesus está falando. E já nos tempos de Jesus, nós vimos que estes já existiam. Nós vimos que Jesus, ele combatia seitas, as seitas existentes na sua época, e Jesus os chamava de falsos mestres, de falsos profetas. Foi assim com os fariseus, né? Que agiam com hipocrisia, e que Jesus olha para eles e diz: vocês são um sepulcro caiado, vocês têm uma aparência de santo, mas por dentro vocês estão podres, né? Isso que Jesus disse dos fariseus. Então, com esse ensino de Jesus acerca dos falsos mestres de sua época, nós destacamos esta característica do falso mestre. Todo falso mestre, ele é exteriormente uma perfeição, mas interiormente ele é absolutamente podre. Isso Jesus destacou quando ele falava acerca dos fariseus. Outro grupo que Jesus destacou foram os saduceus. Os saduceus eram um grupo menor, mas era um grupo mais elitizado, estava ali no poder, né, tanto no sinédrio, quanto na questão religiosa, de onde vinha o sumo sacerdote, né, e eles não acreditavam na Bíblia por completo, eles acreditavam somente no Pentateuco. Diferente dos fariseus, eles não acreditavam em doutrinas fundamentais da fé, como a ressurreição, por exemplo. E Paulo chega a dizer que se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, a nossa pregação é inútil e não adianta ser crente. Então os fariseus, eles pregavam isso, que não existe ressurreição, não existe anjos, né? E com eles, Jesus nos ensinou o seguinte, que todo falso mestre, eles desconsideram verdades centrais da palavra de Deus para possibilitar uma vida tranquila com o pecado. Então, se não há ressurreição, o que a gente vai fazer? Comamos e bebamos e amanhã nós vamos morrer. Viva a tua vida, faça o que você quiser, que der na sua telha. Você não tem mais nada depois da vida, não existe mais nada após a vida. Então, eles desconsideravam essas doutrinas centrais da palavra. E todo falso mestre, ele age dessa forma. Ele tem essa característica. Vimos também os escribas. Os escribas eram os doutores da lei. Eram aqueles que eram responsáveis por ensinar o povo acerca da lei. A figura do escriba, ela se destaca muito, o papel do escriba se destaca muito na figura de Esdras, lá no Velho Testamento. Tinha um papel de traduzir a lei, de ler a lei para o povo, de explicar a lei para o povo. Na época de Jesus, os escribas se juntaram aos fariseus, e aí virou uma salada. Eles começaram a colocar sobre o povo um jugo que eles mesmos não queriam carregar. E com eles, Jesus nos ensinou que uma das características dos falsos mestres é que eles vivem assim: faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Todo falso mestre, ele é assim. Ele não vive aquilo que ele prega. Ele ensina, mas ele mesmo não quer viver aquilo que ele prega, aquilo que ele ensina. Outro grupo destacado por Jesus foram os herodianos. Esse grupo era um grupo mais político, eram os seguidores de Herodes, o Grande, e eles pregavam uma miscigenação, uma mistura entre a religião judaica e a religião romana, a religião greco-romana. Que mal há nisso? Por que nós não podemos pegar os nossos recursos e construir templos para o imperador, construir imagens, estátuas de adoração ao imperador romano? Então, eles criavam essa mistura, entendeu? Eles pensavam na religião dessa forma. E com eles nós aprendemos, ou Jesus nos ensina, uma outra característica dos falsos mestres, é que todo falso mestre, ele é ecumênico. Ele acredita que Deus é Pai de todos, né? Deus é Pai de todos. E todo caminho leva a Deus. Deus é amor. Deus é amor, Deus não vai matar ninguém. Deus é amor, Deus não vai destruir ninguém. Deus está em todo lugar, em toda religião Deus está, né? E mal há. Qual é o problema de viver assim? Todo mundo faz, todo mundo vive assim, né? Então essa é uma característica que Jesus destacou ali, quando ele cita os herodianos. Nós vimos também, irmãos, os samaritanos. Samaritanos, o pastor Gideon Júnior, num culto de quarta-feira, trouxe para nós sobre os samaritanos. Se você não assistiu, está lá na playlist
lá no YouTube, né, na playlist da IEPBC, também foi divulgado nos grupos, né, esse estudo acerca dos samaritanos, e é bem interessante, porque a gente olha os samaritanos e acha, poxa, é um povo coitadinho, né, estava ali sendo humilhado, né, os judeus desprezavam os samaritanos, mas eles tinham seus ensinos falsos, eles tinham sua doutrina falsa, sua religião falsa. Eles ensinavam uma forma de adoração que não era a forma de adoração verdadeira. Eles tinham o seu próprio Pentateuco. Eles pegaram o Pentateuco bíblico e fizeram mudanças para adaptarem à realidade deles. Porque lá no início, Jeroboão ele não queria que o povo descesse para Jerusalém para adorar. Ele queria que o povo adorasse separadamente. Então, ele vai criando estratégias para que as ideias dele fossem firmadas ali com o povo dele. E daí nós tiramos algumas conclusões também acerca do comportamento dos falsos mestres. Nós aprendemos que todo falso mestre, ele não aceita integralmente a palavra do Senhor. Ele está sempre tirando uma parte, dizendo eu acredito nisso, nisso eu não acredito, isso se aplica, isso não se aplica, a Bíblia precisa ser atualizada aqui, a Bíblia precisa ser atualizada ali. Né? A gente está sempre ouvindo esse discurso por aí. Né? Por quê? Porque todo falso mestre, irmãos, ele estrategicamente faz recortes em textos bíblicos, e a finalidade dele é adequar a palavra aos seus objetivos, que normalmente são objetivos pecaminosos. E por fim, na quarta-feira passada nós vimos sobre os zelotes. Este era um grupo mais terrível, esse era um grupo, uma seita que, em nome de Deus, eles pregavam a violência. Em nome de Deus, eles não aceitavam o domínio romano sobre os judeus. Diziam, olha, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação de Deus. E o povo de Deus, ele não pode ser escravo de um povo que é profano. O povo de Deus não pode ficar pagando tributo, pagando imposto para Roma. Isso é uma forma de escravidão, e eles eram contra isso, e eles se revoltavam contra isso. E a forma que eles achavam para resolver esse problema era a espada. Era a espada. Era a força. Eles se baseavam no exemplo de Matatias, né, que para defender o templo da idolatria, usou a espada, usou a força. Nós vimos tudo isso na quarta-feira no estudo bíblico. Né? Então, os zelotes, eles nos ensinam também uma característica importante nos falsos mestres. Que todo falso mestre, ele tem motivações erradas. E justificam essas barbáries e essas motivações erradas em nome de Deus. Eles dizem, é em nome de Deus, é em defesa do Evangelho que a gente vai para a guerra, que a gente vai matar, que a gente vai resolver tudo na força. Eles olhavam para o exemplo de Josué, olhavam para o exemplo dos juízes que Deus levantou para defender o seu povo em momento crítico, e achavam que eles também tinham essa autoridade de Deus para agir da mesma forma. Então, irmãos, vejam que em todos esses discursos, Jesus estava nos trazendo características dos falsos mestres. Todo material que nós utilizamos, aí está a fonte de pesquisa, né? É o Instituto Cristão de Pesquisa, nós já falamos sobre isso. A Bíblia, a Nova Almeida Atualizada, a Bíblia King James, a Bíblia de Shedd, a Bíblia Thompson. Esses dois livros aí, que o pastor Gideon Júnior nos trouxe, como também, que serviu também de base para os nossos estudos, né? Novo Manual de Usos e Costumes, que é da CPAD, também o Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, que é da editora Betel, e este livro, Tesouros de Conhecimento Bíblico, de Emílio Conde. Tá certo? São livros que serviram de base para o nosso estudo. Os irmãos que puderem adquirir, adquiram. Quem não puder adquirir, o pastor Gideon Júnior tem uma biblioteca muito boa, faça ali sua cautela, sua fichinha, preencha ali, pega o seu livro, devolva no tempo certo. Brincadeira, não é assim que funciona não. Tá certo? Adquira, é muito importante. Então, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade. Jesus veio, Jesus morreu na cruz, pelos nossos pecados, Jesus ressuscitou, Jesus foi para a glória, Jesus enfrentou as seitas e as heresias da sua época, mas Jesus ele deixou a advertência que nos últimos dias, os falsos mestres, eles iam se multiplicar.
Eles iam se multiplicar. Jesus, ele nos deu as características para que a gente pudesse ficar atento e observar, enxergar esses falsos mestres quando eles aparecessem. Entendeu? Mas eles se multiplicariam. E a pergunta que se faz é, isso aconteceu? Será que depois da morte de Jesus, surgiram outros falsos mestres? Surgiram mais falsos mestres, além daqueles que já existiam na época de Cristo? E nós vamos ver, irmão, que essa foi uma realidade da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela viveu os seus dias, os líderes da igreja, os apóstolos, os pais apostólicos, os pais da igreja, eles viveram os seus dias defendendo a igreja dessas doutrinas erradas. Se você observar, a grande maioria das cartas do Novo Testamento, elas são para contestar ensino falso. As cartas de Paulo aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses, aos Tessalonicenses, a própria Apocalipse, quando Jesus escreve às igrejas ali na Ásia, ele fala exatamente dessas doutrinas falsas, desses ensinos falsos que estavam atacando a igreja. E um texto importante, que eu vou destacar aqui nessa manhã para os irmãos, é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Paulo, depois de pregar em Éfeso, depois de passar 3 anos ensinando os irmãos ali na igreja de Éfeso, Paulo, ele agora vai para Jerusalém. E ele sabe que quando ele for para Jerusalém dessa vez, ele não vai voltar mais, ele vai ser preso. Então ele reúne a liderança da igreja de Éfeso, os presbíteros da igreja de Éfeso. Para quê? Exatamente para trazer essa advertência àqueles homens acerca da igreja de Deus. E quando você abre a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a 30, Paulo traz essa advertência para os irmãos ali. Atos 20, 28 a 30. Ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apresentardes à igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Olha a advertência de Paulo: quando eu partir, quando eu for, vão entrar no meio de vocês lobos cruéis, que não vão ter pena de vocês. Lobos cruéis, e eles não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Veja a recomendação de Paulo. Tomem cuidado, porque ele vai surgir no meio de vocês, no meio da igreja vão surgir esses falsos ensinos. E a gente viu que exatamente dessa forma aconteceu durante toda a história da igreja. Toda a história da igreja. Então, nessa manhã, nós vamos falar exatamente sobre esses falsos ensinos que surgiram na época da igreja, pelo menos nesses primeiros 500 anos de história da igreja, depois da morte do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos usar como base esse site aí, é o site Bereanos, tá certo? É um site de onde a gente extraiu, de onde a gente tirou a pesquisa para o que a gente vai transmitir nessa manhã. E eu vou começar falando para os irmãos acerca do gnosticismo. O gnosticismo. O gnosticismo talvez fosse a heresia mais perigosa que ameaçava a igreja primitiva durante os primeiros 3 séculos. Influenciados por filósofos como Platão, o gnosticismo é baseado em 2 premissas falsas. Então a igreja enfrentou, a igreja primitiva, grandes adversários, grandes pessoas, grandes mestres que estavam ensinando coisas erradas acerca de Jesus Cristo. E nesse momento nós vamos estudar exatamente o que eles ensinavam de doutrina, de ensino errado sobre Cristo. Porque aqui a gente não tem tempo de falar sobre o que eles ensinavam de doutrina errada sobre a igreja, sobre o pecado, sobre a salvação, porque aí a gente ia ter que ter uma revista só para falar de falsos mestres. Mas nós vamos pegar o ponto principal, porque o objetivo dos falsos mestres era exatamente diminuir a pessoa de Cristo. Diminuir a pessoa de Cristo. Os ensinos falsos sobre Cristo atacavam diretamente a encarnação de Jesus,
a sua morte, a sua ressurreição, a sua divindade. Os ensinos falsos, eles atacavam isso. E o pensamento gnóstico, ele serviu de base para muitas, mas muitas mesmo, dessas doutrinas falsas. O pensamento gnóstico foi a base para que se desenvolvessem outras doutrinas, outros ensinos. E o pensamento gnóstico, ele era baseado em duas premissas falsas. A primeira premissa falsa era que eles sustentavam um dualismo em relação ao espírito e à matéria. O que é isso? Eles acreditavam que a matéria era essencialmente perversa e que o espírito era bom. Então, para o gnóstico, tudo que era espiritual era bom. Tudo que é espiritual está ligado a Deus. Tudo que é espiritual está ligado ao sagrado. Mas tudo que é matéria não presta, está ligado ao mal. Tudo que é matéria é ruim. Então o nosso corpo, por ser matéria, ele é ruim, não é? Ele é ruim, e para Deus não importa o corpo, importa o espírito. Deus não se preocupa com o corpo, porque o corpo, ele é matéria e ele é ruim. Mas para Deus o que importa é a alma. O que importa é o que é espiritual. É aquele negócio, né? Deus, ele quer é o coração. Deus quer seu coração. Né? Então, não adianta, o que você faz com o corpo, que valor isso tem? Né? E isso é importante pensar sobre esse pensamento, porque aqueles que acreditavam nessa ideia de que o que se faz com o corpo é ruim, ou que o corpo é ruim e que somente o espírito é que presta, né? O resultado dessa forma de pensar é que os gnósticos acreditam que qualquer coisa que seja feita através do corpo, até mesmo os piores dos pecados, não tem valor algum. Porque a vida verdadeira, ela existe no reino espiritual apenas. A vida verdadeira, ela é espiritual. Então, tudo que eu fizer pelo meu corpo, através do meu corpo, não tem valor. Era isso que eles ensinavam, era isso que eles pregavam. E isso trazia duas consequências terríveis. Podia levar as pessoas que acreditavam nesse pensamento a dois extremos. O primeiro extremo era exatamente o antinomianismo. As pessoas iam viver de qualquer forma. Ora, se tudo que eu faço através do corpo não tem valor nenhum, eu vou entregar meu corpo para fazer o que eu quiser. Eu posso viver uma vida de prostituição, eu posso viver uma vida de fazer o que eu quiser com o meu corpo. Isso não tem valor nenhum para Deus. Deus não está preocupado com o que eu faço através do meu corpo. E quando você vê na sua revista, aí na página 42, eu não sei se você trouxe a lição, página 42, no ponto 2, tem um texto bem interessante, né, aí na revista. Esse texto é do professor Chaplin, e é da sua obra O Novo Testamento Interpretado versículo por versículo. E interpretando exatamente esse versículo de Mateus capítulo 24, versículo 11, que é o versículo que nós estamos estudando, o professor Chaplin, aí na página 42 da revista, ele diz exatamente isso, né? Quando você vê aí, ele diz assim, eu vou começar lá da linha, deixa eu ver, tem o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, aí conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10ª linha, ele diz assim, a maioria daqueles, encontrou aí? A maioria daqueles mencionados neste versículo, aqui ele está falando dos falsos profetas. Ele diz assim, a maioria daqueles mencionados neste versículo, os falsos profetas, têm se levantado no seio da própria igreja. Alguns deles têm sido antinomianos, isto é, são libertinos que enxergam as declarações do apóstolo Paulo de que o crente está livre da lei de Moisés. Exageram a declaração do apóstolo Paulo de que os crentes estão livres da lei de Moisés. Então, o antinomianismo é exatamente isso. Eles olham e dizem, a gente já está livre da lei. A gente não tem que viver debaixo da lei. A lei, ela não interessa mais para nós. Por quê? Porque Cristo veio e ele já cumpriu a lei. Então, quando Deus olha para nós, Deus nos vê através de Jesus. E Jesus já cumpriu toda a lei, então nós não temos que estar debaixo da lei. Mas eles não se referem somente à lei de Moisés, a qualquer tipo de lei. Eles vão além do que Paulo ensinou. Eles dizem, olha, nós não estamos submetidos a lei nenhuma.
A gente é livre para viver do jeito que a gente quiser, da forma que a gente quiser. O importante é que se viva o amor. Deus está preocupado com o amor. Se há amor no que você está fazendo, beleza. E os gnósticos, que acreditavam que essa matéria não tem valor algum, que o que se faz pelo meio do corpo, né? Eles seguiam essa linha, né? Aí aqui o texto diz assim: muitos dos gnósticos pertenciam a essa classe, dizendo que não tem importância o corpo, por ser ele guardião do mal, e que a morte do corpo é a única coisa capaz de livrar a alma, para que ela, então, siga para a inocência completa. Os que se guiavam por tais ideias, pouco se importavam com como tratavam o corpo e quantos pecados de natureza carnal eram praticados, sem qualquer escrúpulo de consciência. E o que é pior, irmãos, alguns destes homens tornaram-se líderes nas igrejas. Pessoas que pensavam assim, tornaram-se líderes na igreja, né? E foi por causa desse tipo de pessoa que Paulo, né, escreveu, né? Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidos de várias paixões. O ponto principal aqui de destaque, né, diz o professor Chaplin, não é o fato deles da libertinagem, mas é o fato de haver esses mestres dentro da igreja, pessoas assim dentro da igreja. Então, o pensamento gnóstico levava a esse extremo de você acreditar que pode fazer o que você quiser. O corpo não interessa. O que é físico, Deus está preocupado com o que é espiritual. O outro extremo é o que o professor Chaplin diz aqui, quando ele diz, além disso, e por outro lado, haviam também os gnósticos e outros de ação contrária, que enfatizavam o ascetismo. O que é o ascetismo? Já que o corpo é a fonte de todo mal, o que é físico é a fonte de todo mal, então a gente não pode satisfazer as vontades do nosso corpo, os prazeres do nosso corpo. Então tudo que é prazeroso, tudo que traz prazer, a gente joga fora, né? Tudo que traz prazer para o corpo, a gente tem que jogar fora. Então eles viviam uma vida de quê? De autoflagelação. De autoflagelação. Olha o que ele diz aqui. Enfatizavam o ascetismo, isto é, maltratavam os seus próprios corpos e que se deixavam orientar por uma interminável lista de proibições, contra uma multidão de coisas, seguindo um tanto de atitude dos fariseus. Haviam aqueles que diziam, não manuseie isso, não prove aquilo, não toques aquilo outro, né? Tinha regra para tudo, né? Guardavam dias especiais, mostravam-se contrários ao casamento, proibiam qualquer tipo de sexo, inclusive o sexo dentro do casamento era proibido, porque sexo dá prazer, e prazer é coisa que alimenta o corpo, e como o corpo é mau, então, misericórdia. Né? E Paulo pregava contra isso. Você lê a carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 2, Paulo vai falar contra esse tipo de gente, que estava dentro da igreja ensinando sobre isso. Como se não bastasse, os gnósticos também, eles achavam que Cristo, né? Ele não era divino, não era totalmente divino, ele não era totalmente homem, mas também não era totalmente divino, ele estava ali, entre Deus e o homem, então era uma espécie de anjo, né? Era uma espécie de anjo, era um semideus, essa é a ideia do gnosticismo, né? Então, por quê? Porque se Deus é santo, ele jamais poderia habitar um corpo físico que é matéria e que é mau, né? Então, Cristo não podia ser Deus, né? Não podia ser Deus. Esse era o pensamento gnóstico. E esse pensamento gnóstico, irmãos, ele serve de base para outras heresias que surgiram naquela época. Segundo ponto do gnosticismo é que eles acreditavam que possuíam um conhecimento elevado, uma verdade superior. Eles diziam que tinham um conhecimento que poucas pessoas tinham, né? E esse conhecimento, segundo eles, né, a própria palavra, né, o próprio gnosticismo, ele tem origem exatamente na palavra gnose, né, que significa o quê? Saber, que significa conhecer, conhecimento, né?
Eles acreditavam que possuíam um conhecimento mais elevado, e esse conhecimento não era um conhecimento bíblico, era um conhecimento além da Bíblia, era algo que era além da Bíblia. Muito parecido com tudo que a gente vê hoje de falso ensino, de falsos mestres, né? Aqueles que dizem, você tem a Bíblia, mas você tem que ter também esse conhecimento. Só a Bíblia não resolve, né? Então os gnósticos, eles tinham um conhecimento que era além do conhecimento bíblico, né? Era um conhecimento adquirido por algum plano místico, né? Alguma revelação superior existente, tá certo? Esse era o pensamento gnóstico, e ele serviu de base para o surgimento de outras doutrinas, como, isso aí nós tiramos do site Godcast, é um site de perguntas bíblicas, muito interessante esse site. Com base nesse pensamento gnóstico, você tem o docentismo, né? O que era o docentismo? O docentismo, esse nome é derivado do verbo grego dokel, que significa parecer ou aparentar, né? Então o docentismo vem exatamente disso, de parecer, de aparentar, de ter aparência. E esse movimento, eles ensinavam o seguinte, que Jesus ele era totalmente divino. Jesus ele era totalmente divino. Jesus não era um ser como eu e você, de carne e osso. Jesus ele era um espírito, ele era divino. Entendeu? E aquele corpo que Jesus tinha, ele era simplesmente aparentemente físico. Ele tinha uma aparência de um corpo físico, mas na verdade aquele corpo não era físico. Entendeu? Vê que se o pensamento gnóstico está escondido aí atrás. Jesus não tinha um corpo físico. Esse corpo, ele não era físico, tinha só a aparência de ser um corpo físico. E quando eles pensam assim, quando eles dizem que o corpo de Jesus ele não era um corpo físico, então a cruz não foi verdade. Ninguém mata o espírito na cruz, ninguém crucifica o espírito. Então, o que aconteceu ali na crucificação também foi aparente, não foi verdadeiro. Não foi verdadeiro. Então, era esse tipo de ensino que estava se propagando, se espalhando na época da igreja, no início da igreja, nos primeiros anos da igreja, nos primeiros séculos da igreja. Aí a gente entende porque o apóstolo João, quando ele começa o seu evangelho, ele começa dizendo assim, e o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Aí quando você vai lá para a primeira epístola, João de novo ressalta isso, ele diz assim, olha, nós tocamos o verbo da vida, nós vimos, nós tocamos nele, era corpo. Aí você vai lá no capítulo 4 da epístola de João, da primeira epístola de João, e João diz assim, olha, vocês têm que ter cuidado com os falsos mestres, eles estão por aí, e vocês têm que provar os espíritos, porque todo espírito que diz que Cristo não veio em carne, esse não é de Deus. E aí estava um deles. Qualquer espírito que diga que Cristo não veio em carne, esse espírito não é o Espírito de Deus. João advertiu os irmãos contra o pensamento docentista, que acreditavam que Jesus não veio em carne, que Jesus era um espírito. Jesus era um espírito, entendeu? E se Cristo não veio em carne, não houve o sacrifício vicário, substitutivo na cruz. Não é? Veja que o pensamento do falso mestre, da falsa doutrina, é atacar pontos principais da nossa fé. É trazer dúvidas acerca de questões que são fundamentais para a nossa fé. Aquilo que atinge diretamente a nossa salvação na pessoa de Jesus Cristo. Eles atacam esses principais pontos. E a gente está pensando que o diabo está preocupado é queimar o arroz lá em casa, né? É furar o pneu do carro, né? Ele pode até fazer essas coisas, mas o principal objetivo do diabo é me tirar e tirar você do foco da verdade sobre Deus. Esse é o principal objetivo. Por isso que Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, ele diz, olha, coloca o capacete da salvação, protege a tua mente, porque o diabo ele vai trazer ensinos falsos, doutrinas erradas, para atingir você, para atingir sua mente, seu modo de pensar sobre Deus. E ele não mudou estratégia. Nós vamos ver que ele não mudou estratégia. Então o docentismo era isso aí. Eles acreditavam que Cristo era totalmente divino. Né? Aí surge também o ebionismo.
O ebionismo era uma seita judaico-cristã que seguia a lei de Moisés e que acreditava em Jesus como Messias. Veja só a mistura. Eles seguiam a lei de Moisés, mas também acreditavam que Cristo era o Messias. Era uma espécie de de cristãos judaizantes, né? Jesus e a lei, tudo junto, né? E os ebionistas, eles acreditavam que, né, Jesus como Messias, eles acreditavam em Jesus como Messias, mas apenas como um profeta anunciado no Antigo Testamento, que se identificava com os pobres, porém não era divino. Veja que agora é o contrário, né? Enquanto o docentismo acreditava que Jesus era 100% divino, esses aqui acreditavam que Jesus não era divino, era coisa nenhuma. Jesus era um homem, como eu, como você, né? Ele diz, Jesus era como um dos profetas do Velho Testamento. Assim como Deus levantou Elias no Velho Testamento, assim como Deus levantou Isaías, como Deus levantou Jeremias, Ezequiel, Deus também levantou Cristo. Cristo era como um dos profetas do Novo Testamento, mas Cristo não era nada de divino, ele não era Deus, ele não era Deus. O Espírito de Deus veio sobre ele no batismo, e o Espírito de Deus, quando veio sobre ele, né, faz com que ele se torne o Filho de Deus, né? Mas era um homem comum, como eu e você, um simples homem, filho de José, filho de Maria. Era assim que os ebionistas enxergavam Cristo, né? E Cristo estava ligado à causa dos pobres, dos necessitados, dos desamparados, né? Então era um homem comum. Eles já negavam a divindade de Cristo. Ao contrário do docentismo, que acreditavam no Cristo 100% divino, esses aqui acreditavam no Cristo 100% humano, né? Que se torna alguém escolhido e separado por Deus no momento do batismo, quando o Espírito Santo vem sobre a vida dele, sobre Jesus Cristo. Então você entende que esse pensamento de atingir a pessoa de Cristo era a tônica desses ensinos falsos desde a antiguidade. E depois do docentismo, ou do ebionismo, nós vamos ver aqui o adocionismo. Os nomes são bem estranhos, né? Docentismo, ebionismo, agora adocionismo. Vamos ver por que tem esse nome, né? O adocionismo ele é também chamado de monarquismo dinâmico. Monarquismo dinâmico. O que era o monarquismo? O monarquismo era um movimento que acreditava no único governo, ou seja, no único Deus. O único Deus. Monarquia é o governo de um só, governo de uma só pessoa. Então, eles acreditavam que só existe um Deus. E a gente vai ver isso com mais detalhe na próxima heresia que a gente for apresentar. Então, existiam dois tipos de monarquismo. Existia o monarquismo que era adocionista, certo? Que era chamado de monarquismo dinâmico, e existia o monarquismo modalista, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, o adocionismo, que era uma dessas formas de monarquismo, ele começou com Teodoro de Bizâncio. E ele ensinava que Jesus era simplesmente um homem, mas que recebeu poderes de sua vocação messiânica no momento do batismo. Veja que esse pensamento dessa linha do monarquianismo, do adocionismo, é parecido com o que nós vimos anteriormente, né? Jesus era um homem que recebeu poderes e vocações messiânicas no momento do batismo, quando o Espírito Santo desceu sobre ele. E assim ele se tornou um Cristo. E veja que eles dizem, se tornou um Cristo, e não o Cristo. Entendeu? Ou seja, ungido de Deus, assim como qualquer outra pessoa poderia ter sido. Tá certo? Um Cristo e Salvador. E ele diz, e por adoção, Deus o adotou naquele momento. No momento do batismo, Cristo foi adotado. Por isso o nome adocionismo, por causa dessa ideia de adoção, que Cristo foi adotado por Deus no momento do batismo. Irmãos, filho de Deus por adoção sou eu e você. Nós somos filhos de Deus por adoção. O apóstolo Paulo explica isso quando ele escreve aos Romanos, né? Eu e você, nós somos filhos de Deus por adoção.
né? Todo aquele que creu em Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. Não éramos, mas fomos adotados em Cristo. Né? Mas Cristo não, Cristo é o unigênito de Deus, Ele é o Filho gerado de Deus. E eles ensinavam essa barbárie sobre Cristo, ensinavam essas mentiras sobre Cristo. Daí, o apóstolo Paulo ter que vir e escrever lá na sua carta aos Colossenses, que Cristo é a imagem do Deus invisível, né? Que nele habita toda a plenitude de Deus, exatamente para que esses ensinos não atacassem, não ficassem na mente da igreja. Paulo estava ensinando a igreja a combater esse tipo de pensamento, né? Que olhava para Cristo e dizia, não, Cristo é um homem comum, era uma pessoa comum, né? Mas que no momento do batismo Deus o adotou, e o Espírito veio sobre ele, né? O outro pensamento do monarquianismo é o modalismo, né? E o modalismo, este sim traz a essência da ideia monarquista, né? Ele pensava o seguinte, né? O principal expoente desse pensamento era Sabélio. Apesar de que quem fundou o modalismo não foi Sabélio, né? Foi um tal de Paulo de Samosata. Paulo de Samosata. Mas Sabélio foi quem mais se destacou nessa ideia do modalismo. E o que ele ensinava? O que Sabélio ensinava? Né? O que era a ideia principal do modalismo? Ele ensinava que não existem três pessoas, né? Não existem três pessoas e um Deus. Aí a gente já pode entender que eles não acreditavam na Trindade. Porque o que nós acreditamos, irmãos? Que são três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas, né? Mas as três, elas formam um único Deus. É assim que nós cremos. É Deus Pai, é Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três possuem essas características, né, que são próprias de Deus: onisciência, onipotência, onipresença. E são três pessoas. Já o modalismo de Sabélio, ele questionava isso. Ele dizia, não é assim. Não existe três pessoas. O que existe de fato é um único Deus em uma pessoa, que aparece de diversas maneiras, com três manifestações e três modos. Aí, né, porque chama modalismo? Porque ele fala que Deus se manifesta de três modos diferentes, né? De três modos diferentes. É aquele negócio, é Deus Pai, lá no céu, né? Aí Deus Pai resolveu descer à terra, e quando Deus Pai veio à terra, ele se transforma, ele se apresenta como Jesus, né? Jesus, aí Jesus veio, Deus veio, assumiu nessa forma, esse modo de Jesus Cristo, viveu aqui, morreu tal, na cruz do Calvário, sofreu, foi para o céu, mas agora ele veio de outra forma. É o Deus Pai, mas é o mesmo Deus, é a mesma pessoa, só que agora ele tem uma outra forma, ele aparece de um outro modo. Como? Como o Espírito Santo. Então ele diz, não existe esse negócio de três pessoas, é uma pessoa só. É o único Deus que se manifestou como Deus Pai, depois como Deus Filho e agora como Espírito Santo. Esse pensamento, irmãos, ele existe até os dias de hoje. O pensamento unicista acredita da mesma forma. Se alguém diz, eu sou unicista, é porque ele acredita que só existe um Deus, né? Que o mesmo Deus do Velho Testamento, que era o Deus que criou, não o Deus que criou, que o Deus que criou foi Jesus, né? O Deus Pai é a mesma pessoa do Deus Filho, né? E depois é a mesma pessoa do Espírito Santo. Agora, como é que eles explicam o momento do batismo de Jesus? Né? Porque no momento do batismo de Jesus, o que acontece? Deus Filho está na água. Deus Pai fala lá do céu. E Deus Espírito Santo vem em forma de pomba. E aí? Como é que explica agora que os três se manifestaram juntos? O modalismo não tem como explicar essa situação. Né? Então eles acreditam nisso. Apesar de Jesus, a pessoa de Jesus foi um modo de Deus se manifestar.
Sendo assim, o próprio Deus Pai se encarnou e sofreu na cruz. Então ele diz, quem morreu na cruz foi o próprio Deus Pai. Veja só, que ensino absurdo acerca da pessoa de Jesus. E por fim, nós temos o arianismo. O que era o pensamento do arianismo? Nós vamos ver que o arianismo tem esse nome exatamente por causa do seu sistematizador. Quem foi? Foi Ário, ali metade do 3º século, início do 4º século, 250 a 336. Ele era presbítero de uma igreja em Alexandria. Então esse negócio de que, quando Paulo diz, olha, eles vão sair do nosso meio, Paulo não estava mentindo, não. Né? Presbítero de uma igreja em Alexandria. E Ário ensinava que só Deus Pai é eterno. Cristo era um ser pré-existente, porém infinito, pois em algum tempo da eternidade ele foi criado e não foi gerado pelo Pai. Então o pensamento de Ário era o seguinte, olha, somente Deus Pai é Deus eterno. Cristo não é eterno. Cristo foi criado. Em algum momento da história Deus criou Jesus, assim como Deus criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas, Cristo também em um momento foi criado. Mas isso não é o que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que Cristo é o unigênito de Deus. Ele foi gerado por Deus. Cristo não foi criado, né? Cristo foi gerado. E eles ensinavam isso. O arianismo ele pregava exatamente essa doutrina de que houve um tempo em que Cristo não era. Houve um tempo em que Cristo não era. E depois Deus resolveu criar Jesus. Assim como Deus criou todas as coisas. E a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Né? Ele é o unigênito do Pai. Ele foi gerado pelo próprio Deus. Né? Aí ele diz, apesar de Cristo não ter sido gerado, ter sido criado, Cristo não é qualquer criatura, não. Ele é uma criatura especial de Deus. Isso é o que eles ensinam, que o pensamento do arianismo ensina, né? Cristo não é qualquer criatura, ele é uma criatura especial de Deus. Ele é uma criatura perfeita e elevada acima das outras, pois possui a deidade parcialmente em si. Ou seja, ele possui em parte a divindade. Ele é um semideus. Jesus é um semideus, Cristo é um semideus, né? O pensamento deles é baseado exatamente no pensamento grego, né? Dos deuses gregos, né? Dos deuses do Olimpo. Então Jesus é como se fosse Hércules, né? Um semideus. Ele é filho de Deus, tem em parte poderes de Deus, mas ele não é totalmente divino, ele não é absolutamente divino. Ele é um semideus. Esse era o pensamento do arianismo. Ele é um semideus, está entre Deus e os homens. Veja que quando nós falamos lá do gnosticismo, nós falamos que o gnosticismo ele via Cristo dessa forma. Ele não via Cristo nem como Deus, nem como homem. Ele achava que Cristo era um anjo ali, né? Estava mais nessa categoria dos anjos. E o pensamento do arianismo era bem parecido, né? Era bem parecido. Eles pregavam exatamente isso, né? Cristo era um semideus, ele estava exatamente entre Deus e o homem. A natureza de Cristo era parecida com a de Deus, certo? Parecida com a de Deus, mas não era igual a Deus. Não era igual a Deus. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem lá na sua epístola aos Colossenses, e ele escreve desse jeito, Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 17. Colossenses 1, 15 a 17, ele diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aqui quando ele fala primogênito de toda a criação, ele está falando exatamente da supremacia de Cristo, e não que Cristo tenha sido criado, né? Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem
por Ele. Subsistem por Ele. Então, esse pensamento arianista aí não tem valor algum, biblicamente falando. Não tem valor algum, biblicamente falando. Essa forma de enxergar Cristo como um semideus, porque Cristo é Deus, 100% homem, 100% Deus. Qualquer ensino que venha dizer, que venha negar a humanidade completa de Cristo, ou a sua divindade completa, esse ensino é falso. Cristo é 100% homem, 100% Deus. Onipotente, onisciente, onipresente. Deus Todo-Poderoso. E eles negavam isso. Irmãos, nós ficamos só por aqui. Nós vamos falar somente daquelas doutrinas que atacavam a pessoa de Cristo. Né? Porque se a gente fosse falar de outras doutrinas que surgiram, que atacavam, por exemplo, né? O Espírito Santo, a gente ia ver que existem uma quantidade enorme de falsos ensinamentos acerca do Espírito Santo. Quanto à questão da salvação, existe uma multidão, uma quantidade enorme de ensinos falsos, de falsos mestres, falando acerca da salvação, ensinando coisas erradas acerca da salvação. Né? Não só na época, depois, na época dos apóstolos, mas até nos nossos dias, principalmente nos nossos dias. Né? Ensinando coisas erradas acerca da salvação. Olha, Deus só quer o coração, né? Deus só quer o coração. Aí Paulo chega e diz, olha, que todo o vosso espírito, alma e corpo. Essa história de que Deus quer só o coração não existe. Deus não está preocupado só com sua alma, Deus está preocupado com o seu espírito e com o seu corpo também. Tá certo? Estão ensinando coisas erradas sobre a salvação, acerca da igreja. Quantos ensinos falsos existem acerca da igreja, acerca da Bíblia. Há quem diga que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém a palavra de Deus. Há quem diga que a Bíblia ela precisa ser atualizada, porque ela só serviu naquela época, ela não se aplica mais nos dias de hoje. Quantos ensinos errados acerca da Bíblia, acerca da palavra do Senhor. Isso vem se propagando, isso vem se multiplicando. E a gente fica pensando, então Jesus acertou quando ele disse que isso ia se multiplicar, que isso ia aumentar? Sim. Porque esses que nós acabamos de ver, é dos primeiros 5 séculos de existência da igreja. De lá para cá, a coisa só piorou, irmãos. Por quê? Porque esses pensamentos, eles existem até hoje. Pessoas que pensam dessa forma. E existem outras formas de doutrinas erradas. E que, se você quiser entender e ver isso, o tanto de ensino errado que tem, só basta ligar a televisão em programa evangélico. Se você ligar a televisão hoje em programa evangélico, você vai ver a quantidade de apóstolo que tem. Quantos apóstolos tem no mundo? Né? Surgiu um monte de apóstolos. E como apóstolos, eles se dão ao luxo de criar doutrinas, de criar ensinamentos, de terem novas visões. Terem novas visões. De onde surgiu o G12? De uma nova visão que alguém teve. Uma visão que não é bíblica. Não está aqui. Você já leu o G12 aqui? Eu não li. Surgiu aqui nos nossos dias. Né? Pessoas que pensam assim, que interpretam a Bíblia dessa forma e acham que está tendo novas visões de Deus. E dessas novas visões surgem novos dons. É o reteté. Já viu o reteté na Bíblia? No dia de Pentecostes tinha reteté. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a se contorcer. Não foi isso que disse lá. Começaram a rodar em círculo. Não é isso que está escrito lá. Mas trouxeram isso. Né? Você está cheio do Espírito, então eu vou soprar em você e você vai cair. Porque quando eu soprar, vai vir um vento impetuoso, veemente. Nem no dia de Pentecostes veio vento. No dia de Pentecostes não veio vento, não. Ouviu-se um barulho, como se fosse de um vento impetuoso, veemente. Mas hoje não, hoje o Espírito Santo está mais forte. Hoje está mais forte. Hoje tem um vento. E cai todo mundo. Aí cai, mas para quê?
Mudou? Não mudou nada. O que você sentiu? Não sei. Só soprou e eu caí. Né? É assim. Né? Hoje, tem o dom do riso. Começa a rir, todo mundo vai rir, vai rindo, e vai rindo, e vai rindo, é alegria, vai rindo. E a igreja vai se afundando, irmãos, em ensinos falsos, em doutrinas falsas, em pensamentos falsos sobre Deus, e as coisas vão se multiplicando. Hoje você precisa de Cristo, mas você precisa também de uma rosa vermelha para levar para sua casa. Hoje você precisa de Cristo, mas você precisa de uma vassoura ungida para você varrer sua casa. Assim, irmãos. Se você acha que a coisa melhorou, ou se a coisa diminuiu, se arrefeceu, pelo contrário, se multiplicou. Esses pensamentos que nós mostramos aqui hoje, eles parecem ser mais intelectuais, mais pensados, né? Mas eles estão por aí, servindo de base para o surgimento de outras doutrinas, de outros ensinos, né? De outros ensinos. E a gente não pode se iludir, irmãos. Por quê? Porque o diabo trabalhou assim desde o início. O papel do diabo sempre foi esse, de distorcer a palavra, de trazer... Não foi assim? Como é que foi que Deus disse? Olha, não é bem assim. Deus disse isso, mas não é bem assim. O que na verdade Deus quis dizer foi isso. E a Bíblia diz exatamente o que ela quer dizer. O diabo desde o início ele vem assim. Ele nunca brincou de ser diabo. Ele sempre usa as mesmas técnicas. E a gente sempre cai nos mesmos erros, né? A gente sempre cai da mesma forma. Ele já percebeu que o ser humano não é muito esperto quanto a isso, né? É igual o passarinho, né? Você põe o alpiste e arma a arapuca. Se você armar a arapuca 10 vezes, ele vai cair 10 vezes, porque toda vez ele vai lá comer o mesmo alpiste, no mesmo lugar, e ele vai puxar, vai cair. Talvez uma hora ele perceba que, opa, se eu comer eu vou morrer, né? Mas a gente não, a gente está sempre caindo. E o diabo está usando a mesma estratégia, desde o início. Não perdoou nem Jesus. Perdoou nem Jesus. Ele achou que ele poderia, ele é 100% homem, então se é 100% homem, né? Eu vou tentar com ele também, né? Aí chega lá e mostra a Bíblia. É Bíblia, Jesus. É Bíblia. Não é a Bíblia que diz? Está escrito, Jesus. E distorce a palavra de Deus, e pega a palavra e aplica do seu modo, para atingir os seus objetivos, as suas finalidades. Usa a palavra de Deus de modo a enganar, a trazer, conquistar aquela pessoa para si. O diabo nunca brincou de ser diabo. Ele sempre agiu da mesma forma. Mas Cristo, irmãos, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Cristo veio, morreu na cruz. Ela feriu-lhe o calcanhar, mas ele esmagou a cabeça da serpente ali, para provar que ele é o único caminho para se chegar a Deus. Ele é o único caminho, ele é o único caminho, ele é a única verdade, ele é a única vida, só nele, caminho, verdade e vida, só em Jesus, só em Jesus. E o que nós temos que fazer, irmãos? Todas essas figuras foram tiradas desse site aí, certo? Bibliodato, bibliatado, acho que é isso. E o que nós temos que fazer então, irmãos? O que nós temos que fazer? Nós temos que estudar a palavra, aprender a palavra, para combater os falsos ensinos. O modo mais correto de você combater o ensino falso é você estudar o ensino verdadeiro, é você se expor à verdade do Evangelho, da palavra de Deus. Estude a palavra, conheça a palavra, né? Falei aqui no domingo passado, da última vez, vou repetir. Perguntaram a um homem que era um exímio conhecedor de nota falsa, né? Perguntaram para ele, como é que você consegue? Você deve estudar muito nota falsa, né? Você deve gastar muitas horas estudando as notas falsas para saber como são as notas falsas. Ele disse, não, eu não estudo nota falsa.
De jeito nenhum. Eu estudo a verdadeira. Porque eu conhecendo a verdadeira, na hora que eu pegar a falsa, eu já identifico. Então ele era um exímio identificador de notas falsas, porque ele conhecia a verdadeira. Isso se aplica a nós, irmão, enquanto cristãos. Quanto mais da verdade eu e você soubermos, mais difícil vai ser nos enganar. Quanto mais do conhecimento de Deus nós tivermos, mais difícil será nos enganar. Então é conhecer Deus, é conhecer a palavra, é conhecer as Escrituras. E graças a Deus, Deus nos deu o privilégio de congregar numa igreja. Não somos os únicos, né? Há muitas igrejas sérias por aí, há muitas igrejas que pregam e que ensinam a verdade de Deus e que chamam o povo à oração. Mas Deus nos deu o privilégio de estar numa igreja que tem essa preocupação de ensinar a palavra, de fazer com que o povo aprenda acerca da palavra de Deus. E nós temos estudos bíblicos, nós temos o ensino da palavra, nós temos tudo isso, e tudo isso está à sua disposição. Se você entrar no YouTube, e entrar na página IEPBC Brasil, lá no YouTube, você vai entrar exatamente na página da nossa igreja. E ali, você vai em playlist, você clica lá em playlist, vai abrir para você essa página aí. E aí você vai encontrar todas as pregações, todos os estudos bíblicos, tudo aquilo, os cultos, as pregações dos cultos de domingo à noite, os ensinos da escola dominical, vai estar tudo lá à tua disposição, para você estudar, para você rever, para você aprender, para você ter acesso à palavra de Deus, de qualidade. Você vai encontrar ali sobre as nossas festas, os nossos congressos, né? As nossas reuniões, os nossos ensinos especiais, né? A própria escola dominical vai estar lá, os estudos da escola bíblica dominical, sem contar a nossa leitura bíblica diária, que vai estar lá, né? E se você entrar na leitura bíblica diária, você vai ver todos os textos, todos os estudos de todos os textos bíblicos, versículo por versículo, que foi estudado, que foi ensinado. Essa daí nós abrimos aqui a playlist de Juízes, né? Você vê que tem lá, né? Desde os ensinos introdutórios, né? Introdução 1, introdução 2, introdução 3, introdução 4 e o capítulo 1, e assim sucessivamente. Está tudo lá, irmãos, para que nós possamos ter acesso e nós possamos aprender. Tudo está à nossa disposição. Então vamos estudar a palavra de Deus. Quanto mais nós soubermos da verdade, mais difícil seremos enganados. Mais difícil de sermos enganados. Mais difícil de sermos ludibriados acerca da verdade de Deus. Porque, irmãos, Jesus disse, olha, nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. E eles vão enganar a muitos. Eles enganarão a muitos. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Né? Nós estamos vivendo dias, os últimos dias, que Paulo olhou para Timóteo e disse, olha, nos últimos dias as pessoas vão viver como se tivesse comichão no ouvido. Elas não vão querer ouvir as verdades, elas vão buscar para si pregadores que preguem o que elas querem ouvir. Você acha que isso não está se cumprindo? Paulo disse, olha, nos últimos dias vão viver assim, eles vão procurar, vão viver como se tivesse coceira no ouvido, não vão suportar a verdade, elas vão querer pregadores que preguem aquilo que elas querem ouvir, que falem aquilo que elas desejam ouvir. E a gente precisa estar afiado nas verdades de Deus, para que a gente não seja enganado nesses últimos dias. Pode tirar, pode voltar aqui para mim. Quando você abre a sua revista, não sei se você está com ela aí na página 46, só para a gente encerrar aqui, página 46, nós vemos aqui como era, é interessante essa parte aqui, porque mostra como a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles identificavam os falsos profetas. O que a igreja fazia? A igreja, ela criou uma cartilha, né? Isso era tão comum na igreja primitiva, o falso ensino, estava tão disseminado, que a igreja resolveu se proteger desses homens, se proteger dessas pessoas. E uma forma da igreja se proteger foi criar uma cartilha, uma espécie de catecismo, chamada de didaquê.
Quando você abre aí na página 46, está assim: a Didaquê é um catecismo cristão escrito entre os anos 60 e 90, né? Talvez até antes da destruição do Templo de Jerusalém. Provavelmente na Palestina ou na Síria. Tratava-se certamente de documento mais importante da era pós-apostólica. A mais antiga fonte de legislação eclesiástica que possuímos hoje é a Didaquê. Aí quando você vai aqui para a página 47, nós vamos ver que como era que a Didaquê orientava os irmãos acerca dos falsos mestres. Essa Didaquê, ela foi utilizada pela igreja antes que as cartas chegassem. E quando chegaram as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de Judas, falando e ensinando sobre os falsos mestres, aí a igreja deixou de usar a Didaquê e passa a usar o texto que é canônico, porque a Didaquê ela não é um texto canônico, mas era um texto que era utilizado pelos pais apostólicos exatamente para identificar os falsos profetas. E o que a Didaquê dizia? O que a Didaquê orientava para que a igreja pudesse ficar atenta quanto ao surgimento dos falsos mestres? Aí na página 47 diz assim: um dos documentos mais antigos do movimento cristão, um dos documentos mais antigos do movimento cristão. Estima-se que a Didaquê tenha sido escrita antes das cartas de João e do livro do Apocalipse, e talvez ainda antes de outros livros do Novo Testamento. Qualquer apóstolo, olha o que ela diz: qualquer apóstolo que vier até vocês, é o que está escrito de azul, tá, irmãos? Porque o texto ele estava em inglês e ele foi traduzido, então a tradução do texto é o que está em azul. Diz assim: qualquer apóstolo que vier até vocês não deve permanecer mais do que um dia, até 2 se for necessário. Se permanecer 3 dias, é falso profeta. Então, se alguém chegar no meio de vocês dizendo, eu sou apóstolo, não sei o quê, e começou a ficar por ali, ficou 1 dia, ficou 2, se ficou 3, meu filho, manda embora porque é falso. Está querendo aproveitar de vocês. Tá certo? Outro detalhe: ao partir, não leve o apóstolo mais do que comida, até encontrar abrigo novamente. Se pedir dinheiro, é falso profeta. Então, se o caba chegou, ficou, e na hora de ir embora ele ainda pede dinheiro, rapaz, é falso profeta. É falso profeta. Eita, meu Deus, a Didaquê hoje, então, ia ser uma festa. Tem igreja que tem dízimo 1, dízimo 2, dízimo 3, dízimo 4, até, sei lá. Ele diz ainda, nem todo aquele que fala no Espírito, esse aqui eu acho importante, né? Ele diz assim, nem todo aquele que fala no Espírito é profeta, mas apenas aquele que tem a conduta do Senhor. Ele diz, olha, cuidado, não vai pelo que você ouve não, observa, presta atenção, porque nem todo mundo que está falando de Deus, está falando do Senhor, ele é profeta de Deus. Veja a conduta dessa pessoa, veja o comportamento dela. O que fala não são as minhas palavras, o que fala é a minha atitude, é o meu modo de ser, é o meu modo de viver. Porque se eu prego uma coisa e vivo outra, eu sou o fariseu, e Jesus já tinha advertido a gente quanto a isso, sepulcro caiado. Entendeu? Aí eles dizem, se o profeta que ensina a verdade não age de acordo com o seu ensino, é falso profeta. Então não fica só ouvindo, não. Ouça, mas também presta atenção na forma como a pessoa vive. E eles diziam ainda, e qualquer um que afirmar no Espírito, dê-me dinheiro. Pelo Espírito eu estou sentindo que você tem que me dar dinheiro. Ou qualquer outra coisa, não lhe deem ouvidos. Contudo, se ele lhe pede a contribuição para benefício de outros que estão em situação de necessidade, que ninguém o julgue. Então, a Didaquê, ela servia exatamente para isso, para orientar os irmãos, né? E ainda era interessante, né? A forma como eles colocavam ali.
eles eram bem práticos, né? Vamos colocar uma coisa bem prática aqui, que é para os irmãos, ó, se eu pedir o dinheiro, sai fora, né? Bem prática. Irmãos, fique atento à palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor, né? Nós temos que estar prontos para responder acerca da nossa fé, né? Nós temos que conhecer sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre aquilo que nós cremos, e aproveite que a nossa igreja te oferece isso. Estudo bíblico, palavra, leia, estude, reveja os vídeos, vai crescendo espiritualmente. E assim nós não seremos facilmente enganados. Amém? Deus os abençoe. Pastor Gideão Júnior. Uma benção, né? Como Deus é bom e eterna a sua misericórdia. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Elias.